Olá, boa noite. Cá estamos para mais uma live sobre vidas vegetarianas no projeto Amar por Dois. Hoje é terça-feira, é verdade, eu não estou enganada, é mesmo terça-feira, mas as nossas vidas tiveram que se ajustar e então hoje conversamos à terça em vez de conversarmos amanhã. O que é que eu gostava de vos pedir? Gostava de vos pedir que vocês dissessem olá quando aparecessem, que é sempre simpático ter-vos desse lado a conversar connosco também. Hoje o convidado é o Cláudio Porto, que é o fundador do grupo O Mundo Verde do Facebook, que é um dos maiores grupos portugueses de vegetarianos e veganos, digamos assim, é um conjunto bom de pessoas que estão a transitar para uma vida mais verde. E hoje vamos conversar com ele sobre a vida dele, sobre como é que as coisas começaram, como é que tudo aconteceu e o que é que o move. Eu gostava que vocês fizessem uma pesquisa sobre o meu site, sobre o Amar por Dois. Vocês conseguem encontrar em amarpor2.pt. O endereço agora é muito mais simples. Vocês conseguem chegar lá, conseguem subscrever, que ajudam o projeto também e ajudam outras pessoas a conseguir segui-lo. Se conseguissem fazer partilhas das receitas, tem lá imensas receitas que vos conseguem, com certeza, inspirar. Era simpático. E depois vocês lá conseguem saltar para o canal do YouTube muito facilmente, porque tem uma secção chamada Amar por Dois TV, e aí vocês saltam logo para a zona que tem as lives, as passadas e aquelas que vão ficar agora futuramente gravadas lá. Todas elas aparecem, vocês conseguem escolher quais são os convidados que vos interessam com aqueles que vocês se identificam e conseguem ouvir conversas bem dispostas, relaxadas, sobre vidas vegetarianas, são partilhas de histórias de vida. Já temos, olha a Marlene a dizer boa noite. Pois é, já temos aqui a Marlene a dizer olá, mas agora vamos ver se eu consigo. Olá, Marlene. A ver se eu consigo chamar também o Cláudio do outro lado. Vamos lá ver se ele aparece. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo? Olha, eu queria agradecer-te teres aceitado vir conversar comigo. Eu sei que a tua vida está sempre cheia de compromissos, mas agradeço-te teres encontrado um buraquinho. Queria-te pedir para te apresentares a quem não te conhece e pronto, passares a perceber quem é que está aqui comigo hoje. Conta-me. Ok. Pronto, o meu nome é Cláudio, como vocês sabem. Eu sou ribatejano, sou de Santarém. Peço desculpa que estou um bocadinho rouco, não é? Apanhei um resfriado há uns dias, adormeci destapado, acordei à meia da noite com as janelas abertas. Pronto, e então com dores na garganta e fiquei assim. Nasci em Santarém, já vivo há alguns anos em Lisboa, mas a cidade dos meus sonhos e do meu coração é o Porto. O próprio nome indica, é uma mistura de cidades. Sou vegetariano, sou vegano, não é? Comecei com vegetarianismo, depois, quer dizer, eu não comecei bem com o vegetarianismo, foi um bocado ao contrário, mas lá mais para a frente eu já explico. E pronto, gosto muito de escrever, gosto muito de estar com os amigos, e tenho dedicado um pouco a minha vida também a esta luta, não é? E muito a pessoas que me rodeiam também, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, situações que se me cruzam na minha vida, umas por intermédio de amigos, outras por situações do dia a dia, no trabalho, na rua, porque eu sou muito falador, eu sou muito metidiço com as pessoas, e as coisas vêm parar aos meus pés, é um bocado isso. São energias, não é? Tu tropeças nas pessoas às vezes. É um bocado isso, é um bocado isso. Como dizia a minha avó, eu atraio coisas, atraio pessoas, atraio situações. Exato. E é por Exato. isso. Olha, temos aqui a Marlene a dizer que o convidado de hoje é top, ainda não falaste tudo e já estamos a ver os elogios. Depois temos alguém que me António, segue. boa noite. Boa noite. Provavelmente é alguém que me segue, não sei. É capaz, eu acho que essas pessoas todas te seguem, não é? Eu hoje disse que tinhas que te apresentar para quem não te conhece, mas dificilmente não te conhecem. Mas pronto. Olha, tenho aqui a Filó a dizer que vai adorar a entrevista porque teve o prazer de te conhecer numa feira. Sim. Olha que bonito, diz que tens um olhar doce e por isso lê tudo o que tu escreves, estás a ver? Exato, pois eu escrevo muitos textos muito grandes, muito grandes, muito grandes, e quando eu percebi que as pessoas gostavam de ler esses textos e todas as situações, pronto, acabei por aproveitar a minha página para escrever, não é? E é uma coisa que eu costumo dizer às pessoas, que é quando me virem nas feirinhas, ou na rua, ou seja, onde for, para virem falar comigo, que há pessoas, agora já não tanto, mas ao início havia muita gente que
e depois por algum motivo, ou porque tinham vergonha, ou não sei o que é que acontecia, não me diziam nada, e depois chegavam a casa e diziam, eu vi o Cláudio, eu gostava de ter tanto falar consigo, mas tive vergonha, tive receio, estava com um ar tão sério, e então acabam por mandar mensagem, e é isso que eu acho interessante as pessoas virem ter comigo. Ao vivo, eu acho que ao vivo a gente tem sempre um bocadinho de pânico. Fala por mim, não é? É sempre. Depois, pronto, era mais simples por escrito da gente depois falar e dizer, eu até te vi, mas eu até É entendo. verdade. Olha, agora continua. Não, continua nada. Conta-me como é que a coisa aconteceu. Tu vinhas de uma família de gente tradicional, a comer de forma tradicional, certo? Uhum. Não tinhas Eu vegetarianos contigo. sim, sou ribatejano de Gema, fui criado no Ribatejo, nas Lesírias ribatejanas, no meio de touros, no meio de touradas. Os meus amigos eram forcados, tinha muitos amigos forcados, que eram malucos por largadas, eram malucos por todas essas coisas. Sim. Eu passei muito a minha infância com os meus avós. O meu avô era caçador, chegava a casa, estendia todos os animais em fila no quintal, como se fossem os troféus dele, os coelhos, as lebres, raposas, tudo. A minha avó matava o porco em casa de 6 em 6 meses, fazia os chouriços, as morcelas, tudo. Pronto, eu vi de um meio super, super, super explorador dos animais. Eu cresci nesse meio. Exatamente, eu nunca gostei de touradas, desde pequenino, por exemplo, mas os meus amigos eram forcados. Eles tinham coisas boas que me podiam oferecer. Eu estava com eles, eu ia tomar café com eles, mas a parte dos forcados, eles iam lá para as touradas deles, eu já não ia. Essas coisas eu já não alinhava. E quando ia às feirinhas, quando havia aquelas largadas onde não há o espetar do animal, é só torear aqueles bezerros, aquelas coisas, eu não ligava nenhuma àquilo, eu afastava-me sempre, nunca gostei. E assim, como é óbvio, comia carne, comia todo o tipo de animais, nunca pensei no assunto quando lá estava, não é? Apesar de que eu gostava dos animais como qualquer pessoa gosta, não é? Eu gostava de ver as vaquinhas, eu gostava de ver os carneiros, eu gostava de ver os porquinhos. Mas na hora de matar, nós nem pensávamos nesse assunto, não pensávamos nessa situação, não é? O meu avô fazia o coelho, eu ia ao coelho, mas enfim, via lá o coelho, sabia lá, eu gostava muito do coelhinho vivo que ele tinha lá na coelheira, mas não associava que aquele coelho que ele matava era aquele coelho, não é? Nós não associamos essas coisas, crescemos naquele meio, crescemos naquela cultura. Um dia é que vi para Lisboa e foi aí que me despertou a atenção mais o assunto. Claro que já tinha ouvido falar no vegetarianismo, não muito, porque há uns anos atrás não era um tema que se falasse tanto, e no meio onde eu vivia era um meio fechado. Eu, por exemplo, eu era um jovem que tive um computador já muito tarde, tive acesso à internet já muito tarde, em comparação com amigos meus. Ainda hoje tive essa conversa com um amigo. Também em comparação com. Exatamente. Eu tive a televisão, já toda a gente via as novelas a cores e eu tinha uma televisão a preto e branco. Sim. Por exemplo, os meus avós, quando eu tive um computador, o meu primeiro computador, já os meus amigos estavam a deixar de ter um computador daqueles grandalhões que ocupavam a secretária toda e já estavam a ter o portátil. Eu ainda estava a ter um bisonte daqueles, o bisonte, um computador que parecia um bisonte, para mim era uma novidade. E os meus avós até eram, se é que assim se pode dizer, lá na terra, umas pessoas muito avançadas, no sentido que tinham um café, toda a gente os conhecia, eram pessoas que até viviam bem, mas naquilo que eu tinha, eu como jovem, eu era muito atrasado em relação aos meus amigos, então eu não tinha muito por onde ver essas coisas, as novidades, todas aquelas coisas que surgiam. Só em Lisboa, mais tarde, quando eu decidi dizer à minha avó que um dia vinha passar férias à casa da minha mãe e que se arranjasse trabalho em Lisboa, que nunca mais voltava para o Ribatejo. Lembro-me da minha avó dizer que se rir, vais lá tu agora arranjar trabalho em Lisboa, pensas que é fácil ir para Lisboa e arranjar trabalho? E eu fui, vi para Lisboa e no primeiro fim de semana lembro-me da minha mãe perguntar se eu queria ir com ela à feira de Carcavelos e eu disse quero, mas antes de passar na feira de Carcavelos eu passei numa loja de música e deixei um currículo, porque soube que eles estavam a precisar de uma pessoa
E quando eu estava a chegar à feira de Carcavelos, o senhor da loja de música telefona-me e diz-me: olha, se você esteve aqui há pouco tempo, há 2 horas atrás ou há 1 hora atrás, ainda está interessado em vir para cá trabalhar? E eu estou. E foi assim que eu fiquei em Lisboa até hoje. Quer dizer, 30 segundos depois de pisar os pés em Lisboa, mais ou menos. Exatamente. Espetacular. E foi aí que eu tomei conhecimento de muitas coisas, não logo no início, como é óbvio. Fui vendo, fui acompanhando pessoas que eram vegetarianas, um amigo com quem estava muito ligado, que era vegetariano, e que eu via que ele já comia algumas coisas, tinha alguma dificuldade, mas já me falava no assunto, até que um dia houve um clique com uma coisa que eu vi, deu-me ali um clique, e pensei, eu não vou compactuar mais com isto. E comecei a pensar seriamente no assunto, e foi até hoje, não é? Mas a coisa que tu viste que te fez o clique é partilhável? Aquilo que eu vi que me fez um clique foi um vídeo, não esses vídeos que nós conhecemos hoje em dia, grandes, de 1 hora e tal, o Earthlings, o Cowspiracy, não foram esses vídeos. Foi um pequenino vídeo no YouTube, onde estavam umas vacas numa linha, a que eu chamo a linha da morte, vamos lá, iam ser mortas. Eram 3 vacas. Há uma delas que já estava a ser morta. Lembro-me tão bem que no vídeo existiam umas cortinas em plástico, aquele plástico fosco que não dá Sim. para ver do outro lado. E do lado de cá do plástico haviam 2 vacas num corredor muito estreitinho onde elas não se podiam voltar. E a vaca, a primeira vaca que está à frente, quando pressente que do lado de lá das fitas estão a matar a outra, ela começa aos saltos e a tentar voltar para trás, a tentar fugir. Nota-se que há uma aflição no animal, a tentar fugir. Mas como está num corredor tão estreitinho e não se consegue voltar, ela começa a, tipo, é como se ficasse em pé, apenas nas 2 patas traseiras e quase que se tomba para trás com a aflição. Foi um vídeo de, acho que nem 1 minuto o vídeo tinha. Daquilo tocou-me tanto, 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 ver a aflição daquele animal. Eu sentir que, naquele momento é que me deu aquele clique e pensei, bolas, aquilo que aquele animal está a sentir é o mesmo que eu sentiria que se eu estivesse ali e se soubesse que do lado de lá estavam a matar um amigo meu e que a seguir ia ser eu, que ia ser morto da mesma forma, que o mexeu tanto comigo, tanto, tanto, tanto. Foi ali que eu pensei, não, eu não vou compactuar mais com isto. Sou sincero, não deixei tudo de um momento para o outro, mas em meses deixei logo as carnes vermelhas, que geralmente é aquilo que nós deixamos primeiro, vaca, porco. Ainda continuei a comer frango durante algumas semanas, mas até o deixar tudo foi muito rápido, muito, muito rápido. Claro. Isso, a tomada de consciência é aquela coisa, né? Depois dói e a gente lembra-se sempre dos primeiros impactos e depois eu pessoalmente acho que é difícil a gente voltar atrás. Portanto, o teu início tu tinhas quê? Eras 20 e poucos? Ou Isto foi há 11 anos, mais ou menos. Foi há 11 anos, já tinha 30, já estava na casa dos 30. Mas foi engraçado porquê? E eu costumo dizer que muda ao contrário de muitas das pessoas, porquê? Geralmente as pessoas mudam primeiro na alimentação. E é essa a ideia que eu tenho, porque lido com muita gente neste campo. Sim, também eu. E Se muda a depois, alimentação. e depois preocupam-se com as roupas, com os produtos testados. Pronto, primeiro vem o vegetarianismo, está ligado à comida. Certo. E depois vem o veganismo, que é aquele modo de vida que já abrange. Muitas das pessoas ainda há pouco estavam uma pessoa a mandar uma mensagem e perguntar-me da diferença entre o vegetarianismo e o veganismo. É que o vegetarianismo tem a ver com a alimentação. O veganismo já é a filosofia de vida, onde já se vai tentar abolir todo o outro tipo de sofrimento, os testes nos animais, para os perfumes, para os produtos, as roupas com peles e todas essas coisas. É engraçado que eu fui um pouco ao contrário, porque eu ainda comia animais, mas já não gostava de ter roupa com peles de animais. Já me fazia confusão. E eu tentava comprar coisas, embora não fosse fácil para mim, mas eu, se sabia que estava a usar um produto que tinha sido testado no animal, e porque eu já tinha visto fotografias de testes na América, onde eu via animais cegos, onde eu via animais feridos que tinham sofrido testes para fazer produtos, eu já me fazia confusão e eu...
Com peles exatamente. queimadas dos testes, sim, sim. Eu já evitava as roupas, eu já evitava essas coisas, mas comia animais. Ou seja, foi um pouco ao contrário. É como se É começasse claro, pelo eu também não conheço ninguém que tenha feito assim. por isso é que eu digo que me tornei um pouco ao contrário. Mas foi já nas casas dos 30. Mas pronto, é como eu costumo dizer, vamos sempre a É na tempo de hora que tinha mudar. que ser. Exatamente, vamos sempre a É. tempo. Felizmente há muita malta hoje em dia que mais cedo já começa a pensar no assunto. Sim, eu tenho-me cruzado com gente na casa dos 20 que já começa a ter esses pensamentos. Não, Muito, não, não é logo alargado para todas as partes, mas que já começa muito. a mudar a alimentação. E depois, É. mais tarde, eu acredito que vão pensar no resto, né? E no impacto que tem no resto da indústria. Também acho que Eu sim. lido, eu lido muito com malta nova, não só porque gosto, porque a maioria dos meus amigos é muito mais nova do que eu. Ainda hoje estava a falar com um amigo meu sobre isso, ele até estava a rir. Havia uma altura, mesmo sem ser em Lisboa, eu tinha um grande amigo meu que é o Tiago, que já faleceu, que ainda há pouco tempo falei sobre ele num texto em que a mãe dele só o deixava sair se fosse comigo, porque eu, como mais velho, era o que. Primeiro era quase como se fosse o líder deles, e era o que me Uhum. controlava mais, era o que tinha mais responsabilidade. E então o Tiago só saía se o Cláudio fosse sair. E para eles era horrível, eu sei, mas eu achava uma certa piada aquilo, confesso. O Tiago, infelizmente, suicidou-se, já não está cá, não é? Entre nós, Ok. mas a maioria dos meus amigos eram mais novos e são mais novos do que eu. E é engraçado que eu tenho lidado sempre com gente muito mais nova. Já em Lisboa, muita gente não sabe, mas eu tirei um curso de teatro, numa escola de teatro. Um curso daqueles cursos de 3 anos de teatro. Só me falta fazer ali um exercício para terminar, que depois, por motivos profissionais, eu acabei por não fazer o exercício final. Tenho a porta aberta, como é óbvio, mas lidei com muita gente nova. Uhum. E tinha muitos miúdos com 20 anos, com 20 e poucos anos, que viam o que é que eu comia e pediam-me, queriam experimentar, estavam curiosos sobre aquilo que eu era, o que é que era ser vegetariano, o que é que era ser vegano, e houve duas pessoas, dois da minha turma, que mudaram à minha custa. Houve uma encenadora da escola que hoje é vegana, começou a perguntar-me coisas. Eu hoje trabalho numa área, hum, eles não são propriamente meus colegas, mas na minha situação profissional eu acabo por lidar com miúdos que trabalham noutras empresas, que são malta muito nova e que eu costumo levar comidas e bolos e gosto de oferecer. E tenho muita malta curiosa e que gosta de mudar porque eu não os obrigo, eu não estou a Eu sei, eu massacrar. sei. Eu sigo a tua postura e há bocado a Filó comentou que ela gosta de ti, né, pelos textos e tal, mas a forma como tu aceitas que ainda não consegue ser vegana, né, porque eu É, também vejo na forma como tu moderas o grupo assim, e há sempre a polícia, né, que aparece é. e tu vens sempre pôr a aguinha que é para a coisa sossegar. É Assim muito como, interessante. assim como, assim como a Filó e como muitas pessoas que ainda bem que gostam da minha postura e da minha maneira de estar, eu sei e eu tenho brigas imensas. Eu não digo brigas porque eu já não tenho muita paciência para estar na internet a brigar. Se vocês virem e não me encontram em posts a discutir, é muito raro verem-me num post Bate-boca a não. discutir. Bate-boca não há, não. Não, eu não consigo, já não tenho muita paciência para isso. Eu acho que a minha postura é correta e ponto final. Nisso sou muito teimoso. E se eu tenho consciência que é assim, que eu consigo mudar algumas pessoas e ponto final. Se vem meia dúzia dizer que não é, se vêm dizer que eu sou um mau ativista, como já me disseram a mim, que já me acusaram de muita coisa, é óbvio, muita coisa mesmo, no passado, e já me acusaram de ser um mau ativista por eu ter esta postura, já me acusaram de ser um mau ativista por eu aceitar que as pessoas vão a cadeias de fast food comer as opções que existem. Opa, eu estou farta de dizer isso, mas nós temos que ir aos sítios que têm essas opções, porque assim vai mudar a indústria, né? Vão Eu, passar a eu, por, haver. exe- eu, por exemplo, sou um bocado suspeito que não vou muito, mas apoio quem vai. Eu não É, vou.
Mas acho bem que haja, percebes? Yeah, A minha onda é comida super feita em casa e saudável e, yeah. portanto, fast food Sim, não sim, entra nem sim. entrava. Só que se eles tiverem essas opções, as pessoas não compram a opção da Claro, carne, compram aquela, claro, portanto. exatamente. Se eu tenho miúdos ali no meu trabalho, que se sentam ao meu lado e veem o que é que eu estou a comer, e me perguntam assim: ah, mas agora aqui o que é que eu como no shopping? O que é que eu vou comer que não terá comida de casa? E eu estou-lhe a dizer: olha, tens ali o Burger King em cima que já tem isto, 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 Claro. tem a companhia das Santos, tem aquelas Santos de Eura, que é aquele produto Uhum. espanhol feito à base de soja, pá, 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 pá. Como é óbvio, eu fico todo satisfeito. Se eles me disserem a mim que vão ao Burger King e que pedem o Bean Burger ou que pedem o Rebel Looper, do que me dizerem a mim que vão pedir um hambúrguer de vaca. Como é óbvio, eu fico super satisfeito de ouvir dizer isso. Porque era o que eles já comiam, não é? Quer dizer, tu só estás a dizer-lhes que no mesmo sítio que eles costumam comer tem uma opção 100% vegetal. Exatamente. Não é? Eu dou muito exemplo de um miúdo, de um rapaz que fazia o curso de teatro comigo, que andava a tentar mudar. E uma vez, todo contente, chegou lá ao curso, a uma aula, nunca me esqueço, estávamos a ter uma aula de improviso. E ele, antes da aula de improviso, chega ao pé de mim e diz-me: Cláudio, ahm, já consegui mudar muita coisa. Hoje fui com uns amigos ao Burger King e comi a opção vegetariana. E eu perguntei-lhe então assim: então, e se não houvesse a opção vegetariana, o que é que tu fazias? Ah, se não houvesse a opção vegetariana, comia um hambúrguer de vaca, como os outros comeram. Eu não ia deixar de ir lá, não ia deixar de ir com meus amigos. Então, ainda bem que havia aquela opção vegetariana para ele Exato. poder comer. Se não houvesse, ele ia comer um hambúrguer de vaca. Assim, por isso é que eu digo, ainda bem que existe. Ainda bem que. Mas eu sei que há veganos que não gostam que eu diga isto. Infelizmente é assim, mas é a minha postura. Eu não vou mudar isso só porque há pessoas que não gostam. Sim, e repara, eu fui agora recentemente dar aulas para Viseu, lá na Escola Superior de Educação de Viseu, e na rua da escola tem mesmo, eu não sabia, mas tem a 90 metros, tem um restaurante vegano, Uhum, super simpático e catita. E eles têm um prato do dia. Os pratos do dia são sempre umas misturas engraçadas, tipo lentilhas com não sei o quê. São coisas interessantes mesmo. Vão variando. Tem tofus, tem seitãs, tem leguminosas e vão variando. Mas, tirando o prato do dia, todas as outras opções são opções para convencer a gente que não é vegana a comer aquela comida. Portanto, é Beyond Burger, é, como é que são os da Linda McCartney, que eu não me lembro, mas os da marca dela. eu sei quais são, Ele sim, tem sim, o sim. top britânico e tem o top americano lá, a servir sempre com versões de comida mais fast food, apesar daquele ser um restaurante caseirinho, porque são 4 pratos para aí, para cativar aqueles que não comem, porque aquela população dali é toda tradicional. E então não quer comer vegetariano, mas ele quer viver também. Então faz um prato decente, Claro, né? Bonito e equilibrado, e os outros são bonitos na mesma, só que são versões completamente fast food com os topos agora que estão aí a ser vendidos. E eu olho e não quero comer, mas penso, ele está a levar gente a comer aquilo, não é? De pessoas que iriam comer outro tasco qualquer, a vaca e o porco e por aí fora. exato. Vão ali, Exato. comem a mesma coisa, mas o impacto é outro, neles e no mundo. Portanto, acho que E, tem que ser mesmo assim. e muitas pessoas, às vezes, as pessoas dizem assim: estão a apoiar esses negócios. Primeiro que nada, eu gosto de esclarecer muito uma coisa. Como é óbvio, eu sou o primeiro a apoiar os negócios, por exemplo, nossos, nacionais. Gosto de Sim, apoiar os nossos negócios. Eu claro. moro em Lisboa, num bairro onde é o Moco Veggie Café, por exemplo. Eu moro nesse bairro. Como é óbvio, eu gosto de os apoiar, eu gosto de lá ir. Mas eu tenho à minha porta negócios 100% veganos ou 100% vegetarianos, onde eu posso ir. Muitas das pessoas esquecem-se que a maioria das pessoas não tem nada à porta. Pois não. Não têm. As pessoas, se tiverem um Burger King lá na Terriola, ou um McDonald's lá na Terriola, Pois é. onde podem comer um hambúrguer vegetariano, isso para elas é excelente. Portanto, como é que eu posso. Ou seja, dizem, estás a apoiar que as pessoas vão às grandes superfícies. Devias de apoiar é que as pessoas comam dos nossos negócios nacionais, dos negócios da terra, mas muitas das pessoas não têm esses negócios ao pé delas. Não têm. Mesmo aqui na margem sul, há uma pessoa que viva no Montijo, no Barreiro, em Almada, muitas vezes não tem sequer a possibilidade de vir para Lisboa para vir jantar ao Green Beans,
para vir jantar ao Green Affair, ou ao 26, Claro. ao Las Vegan, ao Vegan. Muitas das pessoas não têm essa possibilidade, Nem orçamento. Estão nem longe e não orçamento, têm muitas das orçamento. vezes. Exatamente. E então, se optarem pelas opções que têm dos outros lados, para mim Uhum. já é positivo. Desde que não comam animais, para mim já Claro. é super positivo. Eles pensam é no capitalismo, dizem, eles nunca vão mudar, eles pensam é no capitalismo. Todos os negócios pensam no capitalismo. Os Até os negócios veganos. veganos, os veganos também pensam no capitalismo. Lá está. Eles quando estão lá a vender, não estão a vender só para nós ficarmos contentes e batermos palmas ao final do Pois dia. não. Eles Porque também todos pensam temos no que pagar a conta do capitalismo. supermercado, não é? Exato, exato. Por isso eu acho que se fôssemos 50 bilhões de veganos a irem ao Burger King e pedirmos 50 bilhões de vezes o Green Bean, o Bean Burger, se calhar eles iam ponderar em ter outras opções vegetarianas e reduzir cada vez mais a carne. Digo eu, Exato. eu sei que isso não é de um dia para o outro, mas eu tenho esperança que isso um dia possa acontecer. Não é daqui a 5 anos, se calhar não é daqui por 10 anos, não sei, mas eu tenho esperança que isso um dia possa acontecer. Mas está a Não sei, andar. Está a andar. Aqui está a diz, andar. a Sandra Já, tem um comentário em relação a isso, desculpa lá interromper. Diz que o problema está na questão de facilitar financeiramente empresas que deviam mudar bruscamente tudo para vegano. Queria ver o que acontecia se o fizessem. Aposto que iam todos na mesma comer lá, porque nem existiriam outras opções do género. Sim, mas não há economia. Estas empresas não podem arriscar assim de repente porque pois, perdiam, não pois, é? Perdiam sim, 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 o sim. ganha-pão dos próprios trabalhadores. A gente também tem que pensar que isto tudo é uma Também, cadeia, também. não pode ser assim. Exatamente, Olha, isto é tudo, está envolvido muitas pessoas, muitas coisas por trás. está tudo É mesmo relacionado. assim, Olha, muito. a Cecília diz-te olá e diz que tu és lindo e és um ser humano maravilhoso. Não, já sou feio. Não É és um barbudo nada, não és feio. É o nada. Pai Natal, como o miúdo ainda me chamou esta semana. Era o Pai Natal. E Eu o Pai li, Natal está eu li que tu disfarçado. estavas com a máscara grande, não era? Que tapava a barba e ele aí Eu por uso acaso umas li esse máscaras post. grandes por causa da Bárbara e eu, como lido com muita gente, eu falo imenso no dia a dia e no meu dia a dia eu falo imenso e eu meto-me muito com as pessoas e às vezes eu tenho muita facilidade de me acontecerem situações engraçadas, Hum. algumas simples, outras até estranhas, e eu meto-me muito com as pessoas e então tenho muita facilidade de sacar comentários e sacar piadas e de me meter conversa com as pessoas e Pões-te a jeito, tomar. Como? pões-te a jeito. Às vezes, é verdade, é verdade. Sou muito metido disso, sou muito metido disso. Pronto. Mas pronto. Olha, diz-me uma coisa, tu quando aos 30 anos tomaste a decisão de fazer a tua transição, já não tinhas a tua mãe a viver contigo, né? Porque imagino que ela estivesse Não. no Ribatejo, estavas Não, sozinho. a minha mãe veio para Lisboa muito cedo. Ah, Eu fui mais ok. criado com os meus avós, Uhum. porque quando eu era pequenino, não tenho problemas nenhums de dizer isso, de Não, dizer porque estas sim, eu não coisas. queria, não preciso que partilhes essa parte, eu é que fiz Não, mal o mas meu raciocínio. não, mas não tem mal nenhum. Os meus pais separaram-se quando eu era pequenino, pronto, e eu fiquei com os meus avós, com os Uhum. pais da minha mãe, Sim. pronto. E eu fui ficando muito com os meus avós, e a minha mãe veio muito cedo para Lisboa, e depois aquilo ficar com os meus avós foi uma questão de hábito. Fui ficando, tinha lá os amigos no Sim. Ribatejo, pronto. E apesar, eu quando vim para cá, para Lisboa, sim, eu vim passar férias e fiquei na casa da minha mãe, quando recebi o tal telefonema para ir para a loja de música. Eu ainda Sim. fiquei uns meses na casa da minha mãe, mas depressa arranjei a minha casa. Na altura foi uma casa de renda, havia aquele arrendamento para os jovens na altura, e eu Sim. consegui aquele arrendamento para os jovens, e foi o impulso para eu cá ficar. E foi nessa altura que eu comecei a pensar no assunto e comecei a pensar em mudar. Como é que depois a família reagiu, sendo ela tão tradicional? Não ficaram todos a achar que coitadinho de ti ias sofrer imenso, ficar magríssimo e oh meu Deus. Não, a minha mãe não reagiu mal. A minha mãe tem uma mente muito aberta em tudo, no veganismo, em tudo. A minha mãe não é racista, não é homofóbica, não é nada. Tem uma mente muito aberta, ela aceita tudo, para ela é tudo. Se a minha mãe, se eu agarrasse a minha mãe e ele levasse para a discoteca às 4 da manhã, ele ia para a discoteca às 4 da manhã. Tem uma mente muito jovem. Os meus Tens a quem avós, sair. pronto, é um bocado isso. A minha avó, a minha avó não lhe demonstrei logo aquilo que me tinha tornado vegano. Fui-lhe dizendo aos poucos e foi engraçado,
que aconteceu uma situação com ela, não logo no início, mas ao fim de uns aninhos ainda de eu me tornar vegano. O meu avô teve um problema de saúde, um cancro. O meu avô já morreu de cancro, e pronto, o meu avô teve um cancro e teve vários problemas associados, pronto, à saúde, e ela achou que ele mudando a alimentação podia a saúde dele melhorar. E eu estava-lhe sempre a dizer, a carne só tem porcarias, a carne só tem hormonas, a carne só tem essas coisas. E a minha avó, que criava coelhos, que criava frangos, que criava tudo para matar lá em casa, não é? Um dia eu vou a Santarém e chego lá, a minha avó tem uma fazenda, eu entro o primeiro portão, entro ao segundo portão e quando olho lá para o fundo, para a horta, olho para Ficaste as parado. galheiras e não vejo movimento. Umas caturras que a minha avó tinha numa gaiola gigante. E eu fiquei como? Tu Estás-me a ouvir, não ficaste estás? parado. Agora estou, mas tu tinhas. Eu não sei se os outros ouviram, mas vou-te pedir para repetir. Tu chegaste lá e o que é que aconteceu? Ah, eu Desculpa, cheguei é a lá rede. e quando olho para o... Deve ser a rede, não é? Pronto, eu quando cheguei lá, entro aos portões e olho lá para o fundo da fazenda e vejo as galinheiras e vi tudo sem movimento nenhum, não havia movimento de frangos, não Estava sentia vazio. as galinhas, não sentia nada. E eu perguntei a ela, então, mas o que é que se passa? E a minha avó diz-me, volta-se para mim, olha, comecei a pensar naquilo que tu me disseste, comecei a pensar que nós só comemos porcaria e acabei com a bicharada toda. Não tenho frangos, não tenho coelhos, nunca mais quero carne cá em casa, não quero saber disso para nada e por agora só vamos comendo peixe. Então a minha avó deixou de comer carne. Que Não tinha delícia. carne em casa, não comia carne, só, pronto, era só o peixe, era só os legumes, ou seja, não a mudei na totalidade, mas apesar da idade avançada que ela tem, Exato, aquilo começou a exato. mexer com ela. A minha mãe Claro. também mudou ao ponto de um dia ela estava em casa e disse-me a mim que gostava de ter um negócio que pudesse fazer em casa e ganhasse alguma coisa, e eu incentivei-a, e porquê é que não começas a fazer bolos 100% vegetarianos? E ela começou a fazer bolos 100% vegetarianos Eu por sei, causa de mim, mas e ainda conta-me. hoje os É faz. espetacular. Pois E faz. ainda hoje Como é que se faz. chama? Diz lá como é que se chama a empresa da tua mãe? A veggie Cake, ela faz os bolos e ainda lá na historinha ela conta que à custa de um filho que ela se lembrou de começar a fazer pronto, aquele negócio. E são E bem começou a bonitos. fazer. E ela começou a fazer e tem muita procura, felizmente. E ainda bem que ela gosta de fazer e também mudou muito na alimentação dela, não é? Mudou muito também se tornou vegetariana, também começou a mudar, pronto, por causa de mim. É assim, vai-se Diz-me uma coisa. influenciando as poucas. Tu, quando fizeste a alteração, sentiste alguma coisa em termos da tua própria saúde, do teu próprio corpo? Sentiste alguma alteração? Ou não teve impacto? Senti, Às vezes não tem impacto. As pessoas não são tão não, conscientes assim de si. não teve impacto negativo. Não, felizmente, Isso, e ainda bem, e digo isto à boca cheia, não teve impactos negativos. E eu sou, confesso, uma pessoa desleixada. Nesse sentido, confesso. Não sou daquelas pessoas que fazem análises a toda a hora para saber se tem a B12, se tem a ferritina, se tem a vitamina em dia, se não tem. Eu não ligo nenhuma dessas coisas. E como nunca tive problemas, aham. então, se não tinha problemas, estava bem. Então, Sim, pronto, fui-me deixar. Tinha muita confiança naquilo que comia, como sabia que comia muitas leguminosas, comia muitas coisas uhum. dessas, Coisas boas. sentia-me bem. Não Sim, tinha falta de força, não tinha falta de ânimo, não tinha falta de andar, de correr, de fazer o que tinha para fazer. claro. Se tinha que ir trabalhar, trabalhava, não tinha nada disso. O impacto positivo que foi que me ajudou a perder peso. Ajudou-me bastante a perder peso. O facto de eu deixar de comer carne, eu acho Sim, que a consequência disso foi eu deixar de comer comidas com muitos molhos. E de também, comidas com acredito. muitos molhos, deixar de comer muito pão, que eu molhava muito pão nos molhos todos. Agora já como outra vez, porque já me habituei a fazer comidas com natas vegan, com cogumelos e com essas coisas. Mas na Descobriste o altura, caminho das pedras da parte pecaminosa da nossa alimentação. exatamente, mas ao início não. E como ao início não,
então anulei praticamente essas coisas. E ao anular praticamente essas coisas, e porque também ao início, por incentivo de um amigo, fazia muitas vezes jejuns intermitentes, o veganismo junto com os jejuns intermitentes, aquilo foi a elegância ali, que foi uma coisa, porque eu já fui muito, muito, muito mais gordinho. Aquilo ajudou bastante a reduzir bastantes quilos. Eu sei, então sou forte, ok, mas foi ali uma redução bastante significativa. E eu conheço muita gente que quando fez a alteração perdeu 10 quilos assim em muito pouco tempo. Depois normalizou, não é? É aquela coisa. Mas o início, aquela mudança de comida, porque na verdade, mesmo que se coma mal, quando se come carne, a carne em si tem muita gordura. Ela tem as fibras dela, né? Mas tem muita gordura e as pessoas acham que não, acham que pronto, que engorda é o pão. Não é só o pão, a carne também não, faz essas mas fibras. eu agora já descobri essas coisas. Mas o meu peso, o peso que eu tenho no corpo a mais é dos pelos. É por eu ter muitos pelos. Pois é isso. Isso É também só tem isso. Mais nada. um certo impacto. O teu em cima nada, mas depois desce para ali abaixo e Não, pronto, pesa. costuma-se dizer que voltei a cabeça ao contrário. Eu sou todo ao contrário, voltei a cabeça ao contrário. Já uma Olha, vez me disseram isso. terrível. Deixa-me pôr aqui umas pessoas maravilhosas que disseram olá a nós todos, só que não deu jeito para pôr, foi a Olha, Isabel. Isabel Santos A Isabel Moura. Olá, facilitou o nosso Isabel. encontro. Temos aqui Pois foi. a Maria, que também nos diz olá. Olha, a Marlene parece que andou a fazer o teu bolo de maçã e diz que ficou uma O delícia. bolo de maçã Reneta é fabuloso, faz um sucesso. Ainda Ela também diz que a já semana experimentou. passada, acho que foi a semana passada que meti a receita. Meto muitas Pronto. vezes, o pessoal pede muitas vezes essa receita. E eu confesso que não dei conta dessa, mas vou pesquisar. A Orlando também nos disse boa noite. Quem é que nos disse mais boa noite? Olha, a Rita diz que as tuas histórias são incríveis. Diz que és um catalisador de mudanças boas nos outros. É um pouco por aquelas situações. Sabes que eu já o fazia em muitas situações. Sempre fiz, sempre tive um bocadinho de tendência para. Como é que eu ia te explicar? Ou através de amigos, ou através de situações que eu próprio vou vendo. Lá está, há situações, às vezes, pessoas que passam algumas dificuldades, famílias, Sim. passam assim por situações mais delicadas. Pronto. Eu, como é óbvio, não posso ajudar todas as pessoas, não é? E dentro das minhas possibilidades, às vezes faço aquilo que posso. Agora, na situação do Covid, eu ali pela zona de Sintra fiz muitas vezes escolha de alimentos. Alimentos normais, vamos lá, sei que assim se pode dizer. E sei que algumas pessoas ficaram muito admiradas como é que eu recolhia, sendo vegano, como é que eu fazia escolha de alimentos. Ou seja, eu um dia estava no Facebook e descubro um pedido de uma mãe que trocava alimentos por brinquedos para o filho. Ou seja, pronto. E aquilo tocou-me bastante e eu comecei a fazer colhas de alimentos. Como é óbvio, eu não posso exigir às pessoas que me vêm dar alimentos a mim para eu levar aos outros que só me tragam coisas Sejam veganas. veganos. Como é óbvio, eu tive que aceitar tudo um pouco. Eu ali queria era dar um bocadinho do meu cunho, um bocadinho da minha filosofia de vida. E então comecei a fazer, o que é que eu pensei? Vou fazer um bolo vegano. E então em Sintra comecei a ficar conhecido por o indivíduo que ajuda pessoas com alimentos, mas que leva sempre um bolo vegano. Eu fazia sempre um bolo vegano. E então as pessoas começaram a ficar, comecei a ficar um bocado conhecido por isso. E, por consequência, por incrível que pareça, embora não pudesse apegar a todas as pessoas, acabei por me ver dentro de algumas famílias, de algumas situações de vida, de pessoas que desabafavam imenso comigo, como já acontecia anteriormente, mas nesta fase aconteceu mais isso. Inclusive é de pessoas que me pediam para eu não me esqueço uma história de um casal de jovens em que um deles, o rapaz, estava a passar por uma situação de depressão e a namorada, dizendo a mim, eu contei até essa história num dos meus textos, dizendo a mim que me queria dar alimentos para eu levar às famílias, mas que não podia vir ter comigo se eu não me importava de ir à casa dela para ir recolher os alimentos. Na verdade, aquilo era tudo uma armadilha, no bom sentido. A armadilha que era, não era só para eu ir recolher os alimentos. A armadilha que era para ela conseguir meter o Cláudio sentado no mesmo sofá do namorado, na sala,
a conversar com o Terapia. namorado, sozinho com o namorado. Houve amigos meus que posteriormente me disseram: isso é perigosíssimo o que tu estás a fazer. É perigosíssimo, porque imagina que há um problema qualquer e a pessoa fica ainda pior. Felizmente não, felizmente eu tive um feedback positivo. Eu falei tanto com aquele rapaz naquele dia, ou seja, tanto no sentido que eu em pouco, numa hora ou menos, parece que falei coisas que era como se estivéssemos ali um dia à conversa. Eu tenho o rapaz no final a abraçar-me, no final oferecer-me, eu na altura ele estava a mexer numa roupa e estava a mexer numa roupa que ele não queria para dar, tinha um boné em cima do sofá e eu gosto muito de bonés. E eu perguntei-lhe se aquele boné também era e ele disse: não, o boné é meu, que eu uso muito bonés, eu também gosto. E quando eu estava para me vir embora, ele volta para trás e pede para eu esperar, né? Já eu estava nas escadas, vem, dá-me um abraço e quando dá um abraço mete-me o boné na cabeça, o boné que ele tinha em cima do sofá. São coisas tão giras que ficam. Eu sei que eles hoje estão bem, ele tirou da cabeça muitas porcarias que ele tinha na cabeça. A própria namorada posteriormente me contou. Claro que depois eu não mantenho aquele contacto diário com as pessoas, não é? Como é óbvio, não posso, não consigo. Não é possível, claro, não dá não tempo. É possível, exatamente. São muitas pessoas. Eu tenho uma mãe que me colocou por acidente à frente do filho na esplanada do Starbucks do Alegre de Alfragide. Foi uma das histórias que mais me marcaram até hoje. Eu encontrei-a por coincidência, era uma senhora que me seguia na minha página, como a Filó, como muitas pessoas me seguem, e ela saiu com o filho, com os filhos, com os amigos dos filhos, foram todos ao Alegre, e ela conheceu-me. Eu fui dar com aquela senhora a olhar para mim, e eu pensei: está ali uma mulher a olhar para mim com um ar assustador, ela está a olhar para mim, o que é que se passa? Afinal ela estava-me a conhecer, ela ficou tão contente de me conhecer que ela não tirava os olhos de cima de mim, foi ao pé de mim, e eu acabei com um miúdo à minha frente a dizer-me a mim que a solução para a vida dele era entregar o cão dele que ele tanto amava ao irmão e que no outro dia que se ia matar. Isto é assustador. Isto é assustador. Isto é assustador. E isto é perigosíssimo. Estas pessoas, como é óbvio, se calhar tinham que ter um psicólogo que está formado para essas coisas, não é? Não sei, talvez, penso que o psicólogo será a pessoa mais indicada para essas coisas. Sim. Mas eu tenho parado com pessoas, ainda há pouco tempo tive com uma rapariga que me disse que o filho andou num psicólogo, andou num segundo psicólogo, andou num terceiro psicólogo e não lhe via melhorias nenhumas. E quando eu um dia fui falar com eles, eu não queria, eu acabei por aceitar o convite para ir à casa deles. E a mãe me diz: eu não sei o que é que tu fizeste ao meu filho, que ele está diferente. Isto é estranhíssimo, isto para mim é estranhíssimo. E às vezes eu fico um bocado assustado com estas coisas, porque sei que não tenho preparação para estar a falar com ninguém. É um pouco a minha energia. É um pouco a minha energia, é um pouco... Mas é o contágio, mas isso pode estar a acontecer precisamente porque tu tens essa boa onda, não é? Que sai de ti. Provavelmente é por aí. Mas as situações, a situação que tu falaste há bocado do outro rapaz que disse que se ia matar, essa é muito perigosa, porque a gente às vezes há gatilhos que nós dizemos sem querer que favorece a ação que eles querem fazer. E é perigoso. Mas... Esse miúdo não saía de casa, era raro o irmão até conseguir fazer sair de casa. Posteriormente eu soube que ele já saía de casa, já estava a tentar construir uma vida social que ele não tinha, que era nula, totalmente nula. Já conseguia sair com o irmão, que era coisa que ele não fazia, e inclusive depois então começou a ser acompanhado por um psicólogo, e que sim, que hoje está estabilizado. Mas parece que houve ali um clique naquele dia, e eu sinto-me tão feliz por isso ter acontecido, porque sinto-me que fiz parte da mudança da vida daquele jovem. Isso para mim foi muito bom, e tem-me acontecido coisas incríveis nesse sentido. Coisas incríveis. Mas uma vez disse a um amigo meu: é para vocês tenham cuidado, vocês não me façam isso muitas das vezes, que eu às vezes fico um bocado assustado. Não,
Eu tenho uma pessoa que era boa para falar contigo, como um amigo meu disse a um outro rapaz, e a uma outra rapariga que eu não conhecia. Eu tenho um amigo bom, um amigo que era bom para falar contigo, que era eu. Eu disse, tu estás maluco, tu não digas isso às pessoas. Estão-te a oferecer, não é? Tipo Estão-me a terapeuta. oferecer, dão-me assim braços, braços abertos, É beijos. tão fixe. É mesmo fixe. Olha, diz-me uma coisa. Tu costumas, no trabalho, tu levas marmita, certo? Certo, Muitas não, das quer vezes dizer, levo, muitas muitas vezes das levas. vezes levo, muitas das vezes As, levo. as pessoas que não são vegetarianas têm sempre muita tendência para querer comer as nossas coisas. Tem. E depois como é que é? Depois acabam por fazer opções também assim de vez em quando ou não? Gostam muito, é incrível que tenho encontrado muita gente que já come, por exemplo, no sítio onde eu agora, no momento presente, eu Uhum. lido diariamente com mais ou menos entre 150 a 200 jovens. Ou seja, malta com idades entre os 20 e os 35 anos. Hum. Por aí. Uh, já têm um despertar muito grande no vegetarianismo, de comerem opções vegetarianas, mas gostam muito de espreitar aquilo que eu estou a comer. O que é isso? O que é que isso leva? Isso é bom. E eu já tenho dado para provar. Inclusive, chego a fazer, e lá está, é uma coisa que até sai do meu bolso. É uma despesa que eu tenho. Às vezes até uma Pois, despesa grande. Eu faço muitos bolos e faço muitos salames e muitas coisas. No é outro caro, dia é caro. houve um colega meu que me perguntou, então e tu fazes isso, mas tu levas e vendes a eles? Não, eu não vendo. Então mas o que é que tu fazes? Eu levo e meto lá no frigorífico. Um dia meti lá um papel a dizer é do Cláudio, se quiserem tirar, tirem, é vegano, se gostarem, tirem. Então, mas tu não vendes? Não. E eles começaram a comer. Começaram. Até tu fazes isso com que frequência? E atualmente chega a levar 2 a 3 vezes por semana salame. Todas as semanas, sim. E meto lá no frigorífico para eles comerem. Ao ponto deles chegarem ao pé de mim e dizerem, passam por mim, Cláudio, aquele salame que estava lá embaixo é teu? Eu por momentos pensei que era do Cláudio da secção tal, ou não, da secção isto, ou da secção aquilo, porque há lá mais 2 Cláudios, eu sou o terceiro Cláudio. Ok. Não, é meu. Aquilo é fabuloso, eu não ia imaginar que eras tu que fazias aquele salame. Aquilo é tão bom, eu quero a receita, eu quero saber, porque eu tenho interesse em saber mais sobre o tema e tenho interesse em mudar. Então eu faço, eu compro as bolachas, eu compro o chocolate, eu gasto só porque quero ter lá para eles experimentarem. Eu podia não o fazer, mas Claro, fico é sim. contente e lá está. É uma coisa que eu faço dentro das minhas possibilidades e Aham. vou fazendo. Vou fazendo. Há pessoas que se admiram, mas pronto, eu sou mesmo assim, eu gosto de fazer, o que é que eu ia fazer? Enfim, É um contágio pela boca, é, não é? é um bocado Olha, isso. diz-me uma coisa, como é que surgiu o grupo do Facebook? O grupo do Facebook surgiu numa altura em que eu conhecia muito, muito poucos vegetarianos. Hum. E achei que queria conhecer mais pessoas para trocar ideias. Trocarmos simplesmente ideias. De receitas. Só de receitas, eu só pensava em receitas na altura. O que é que se pode comer? Vamos lá Sim, trocar ideias com outras pessoas. E na altura criei o grupo do Facebook com um outro rapaz. E o grupo chamava-se O Prato Verde. Não era o Mundo Verde, não era era o mundo. Prato Verde, direcionado a comida. Lá está o Prato Verde. Certo. Mas Sim. depois comecei, em pouco tempo, em poucos meses, da comida, comecei a sentir necessidade de saber, ok, é a comida, mas agora onde é que se compra este produto? Onde é que se vê os ingredientes deste produto? Quem é que sabe os ingredientes? Que loja é que vende isto? Que outras coisas é que nós podemos fazer para melhorar? Isto já vai mais além da receita. E então pensei em expandir o grupo ao veganismo e achei que o nome tinha que mudar. E então do Prato Verde passou para o Mundo Verde. E de 200 a 300 pessoas começou a crescer, a crescer, a Olha, crescer, até aos 20 e tal mil pessoas que hoje tem. O é grupo tem muita para aí gente. uns 4, 5 anos, para aí mais ou menos. Eu tenho a noção que há muitas pessoas que não conhecem o grupo. Vão conhecendo, vão sabendo por amigos,
vão entrando, todos os dias há pessoas que pedem para entrar no grupo, aos poucos, a maior parte das pessoas que vêm são pessoas recomendadas. E eu prefiro que sejam pessoas que venham recomendadas, porque as pessoas, quando são recomendadas, quando entram, quando pedem para entrar recomendadas por um amigo, são pessoas que já vêm com aquele interesse. Não são aquelas pessoas que entram nos grupos que são ou toureiros, ou o dono do talho que entra para ofender e que entra para deitar abaixo e que entra para causar confusão. Há muito. Sim. Pronto, eu assim, o grupo vai crescendo naturalmente e isso é muito agradável. E foi assim que esse grupo nasceu. Ou seja, era só um grupo, até ao ponto que eu criei a página. E então a página ficou o Mundo Verde, onde eu publicito notícias, onde eu publicito, sou eu que lá ponho coisas, eu e o Paulo Duarte, o Paulo Mendes, somos nós os administradores da página, onde temos notícias, onde temos os eventos, onde metemos quando há veganics, quando há jantares. Nós fazíamos muitas vezes jantares em restaurantes antes do Covid. Sim, eu lembro agora. Pronto, exatamente, agora espero voltar a fazer em breve. Pronto, criei a página e depois criei o grupo, lá está direcionado para vegetarianos, veganos e pessoas em transição. E até nisso eu arranjei pessoas que não gostaram. Ou seja, o que eu peço é, eu concordo, eu aceito, toda a gente que me conhece sabe que eu aceito quem muda aos poucos, quem não muda de um dia para o outro. Toda a gente sabe que eu concordo que as pessoas ainda comam opções, ou ainda comam hoje carne e amanhã vegano, no outro dia peixe e no outro dia vegano. O peixe social, aquela coisa assim. Exatamente, eu só peço às pessoas, como somos um grupo que promove o veganismo, pronto, primeiramente o veganismo, não publiquem coisas com derivados, nem coisas com animais, é só isso que eu peço. Porque na verdade estamos ali todos para... Mas eu aceito que as pessoas ainda comam. Só peço é para não porem receitas com ovos, não ponham receitas... Para não criar brigas, exatamente, para não criar brigas. Essa é a minha única condição. E que não se ofendam. Mas havia pessoas que ficavam, este grupo, afinal, é vegetarianos e veganos, mas estão aqui pessoas em transição que ainda comem isto, ainda comem aquilo. E eu pensei, então, estão aqui em transição porque querem mudar. E se elas estão aqui, eu vou ajudá-las para que daqui por um mês, ou 2 ou 3, elas já estejam igual a mim, ou já estejam igual a ti, e que não comam nada. Portanto, elas têm que estar aqui, eu tenho que as saber receber, eu tenho que as saber levar de boa forma, levar de boa maneira, para que elas não me façam um manguito e não me digam, vocês são os tarados, são os psicopatas, são os veganos malucos, são os extremistas, como nos dizem, e eu vou continuar a comer a minha carne e vocês são os tarados, eu não quero saber de vocês para nada. Não, eu não quero assustar as pessoas, eu quero as pessoas do meu lado. E para isso eu tenho que as saber aceitar, não é? Sabes que quando eu fiz a minha transição em 2015, no início de 2015, e eu mudei por questões de saúde. Li o livro do Michael Greger, o How Not to Die, na altura, e fiz a minha transição por esse motivo. Mas depois, já não sei quem é que sugeriu, mas tornei-me membro do teu grupo e de outro. E confesso que foi o teu grupo que fez com que me caísse a ficha em relação a todos os outros impactos. Eu não me tinha caído em relação à ética animal, por exemplo. Eu não comia já e não ia voltar atrás, mas não tinha noção de muitas das coisas que aconteciam na indústria. E eu aprendi-as no teu grupo. Foi precisamente por ver posts de outras pessoas, por ver comentários em relação à exploração, sei lá, dos patos, por causa dos edredões de penas e dos quispos e não sei o quê. E eu tomei consciência dessa realidade ali e estou muito, muito grata, tenho mesmo muita gratidão por aquilo existir. Eu tento que não hajam todos os dias vídeos fortes, não é? Pesados, para não estar sempre a massacrar as pessoas, pronto. Sim, mas eu nunca vi. É bom que esses temas venham ao cimo. É bom que esses temas venham ao cimo. E eu, ao contrário do que algumas pessoas queriam, eu não sou ditador. Há muita gente que me chama ditador da maneira que eu giro o grupo, por causa da maneira como eu giro o grupo. Tu és um ditador, és um Salazar, és isto. Já me chamaram ecofascista, já me chamaram um fiewer da soja,
já me chamaram montes de Sim, nomes. sim. Olha, essa era a melhor. O fio verde da soja era a melhor. Por acaso, eu na altura gostei. Já Achei me piada. chamaram muita coisa. Porquê? Porque eu não deixo as pessoas andarem à briga e ofenderem-se. Se vai alguém para o grupo para estar à briga e para estar a ofender quem ainda não mudou, quem entrou com o intuito de mudar, mas ainda não mudou, pá, essa pessoa para mim pode ser vegana, mas vai ali para estar a ofender, eu sou o primeiro a expulsar essa pessoa, eu não quero isso ali. E não referindo nomes de grupos, como é óbvio, eu tive e estou em muitos grupos onde eu não participo, só participo no meu, que quando eu participava há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, aquilo eram autênticos campos de ringue, campos de luta, campos de boxe, campos de... As pessoas ofendiam-se, as pessoas, até os próprios administradores instigavam à confusão, picavam, e eu não quero isso, não é esse o ambiente que eu quero para o mundo verde. Nunca foi esse o ambiente que eu quis. E isso foi uma das coisas que eu senti que fez sempre as pessoas entrarem no mundo verde e ficarem, que é muito importante, é entrar e ficar. Tanto os veganos que estão lá para ajudar quem quer mudar, como os que querem mudar. Porque assim vão vendo todos os dias o que acontece e é mais fácil para eles mudarem. E a minha luta é essa, tem sido a minha luta até inclusive com veganos. Eu no teu grupo, eu sei que é como tu dizes, de vez em quando havia aquelas publicações com filmes mais difíceis, mas eu nunca cheguei a ver, eu chegava-me os comentários das publicações para eu perceber o que é que tinha nos filmes. E eu aprendi imenso, coisas que eu não tinha noção mesmo, São muito porque pesados. lá está, nós vivemos num mundo de forma tradicional, né, em que os animais servem os humanos, e eu, apesar de ter feito a mudança, tive dificuldade sozinha em perceber que havia coisas que estavam ligadas umas às outras e que se eu não comesse, aquele animal não servia, né? Existia, porque tem direito a existir. E o grupo e os comentários desses filmes e de outras coisas assim, estudos científicos e não sei o quê, isso serviu mesmo para eu aprender. Portanto, eu acho que é uma boa ferramenta até para quem não tem acesso a outro tipo de informação mais científica, não é? Ou que não tem esses interesses, ou tempo, ou o que seja. Não é só para deitar a conversa fora que esses grupos existem, eu acho que é um bom grupo de apoio, de ajuda mútua, aliás, né? Para as pessoas poderem ir indo. Aquela coisa. Muda-se muito pela boca, muda. Sim. Mas os vídeos pesados por experiência própria e porque lido com isso em ativismos que faço, eu tenho a noção que se grande parte das pessoas com quem eu me cruzo na rua ou com quem eu me cruzo no dia a dia, se vissem só uma pontinha destes vídeos, chegavam a casa e muitas delas iam pensar seriamente no assunto. As pessoas não veem, as pessoas não preferem muitas vezes não ver, ou lá está, estão habituadas àquele modo de vida tradicional, não é? Sim. Não estão nem aí, estão lá agora a preocupar-se. Mas eu noto nos ativismos de rua que muitas das pessoas que veem aquilo choram. Muitas das pessoas que hoje passam por mim na rua e que veem um vídeo pesado, que nunca pensaram no vegetarianismo, que 1 ano ou 2 depois, porque já me aconteceu, durante esse ano ou 2 mudaram na totalidade e ao fim de 1 ano estão ao meu lado a fazer ativismo de rua, o que é incrível, porque viram os vídeos. Porque aquilo marcou, não é? E a propósito disso, temos agora aqui a página, talvez, Let's Talk About Pigs, a perguntar quando é que o Círculo do Silêncio volta às ruas. O Círculo do Silêncio já voltou à rua, nós já fizemos depois do Covid. Círculos do Silêncio. Sim, deixa-me fazer-te um parênteses, que é, explica a quem nos está a ver e que não sabe o que isso é, em que é que consta o Círculo do Silêncio. O Círculo do Silêncio é, pronto, como é um movimento de rua, como o próprio nome indica, é um círculo de pessoas que estão em silêncio, com uma faixa de xadrez na boca e em que seguram cartazes e computadores ou iPads. Nos computadores passam esses tais vídeos pesados, muito pesados, onde mostram o que se passa nas diferentes indústrias exploradoras de animais. Alimentação, peles, testes, entretenimento, todas essas coisas. Fora do círculo existem alguns ativistas que
só abordam as pessoas que param à nossa volta para ver os vídeos. Se a pessoa vai passar e para porque desperta a atenção, o ativista chega ao pé da pessoa, pergunta-se à pessoa se a pessoa sabe o que é que está a acontecer ali e por vezes desenrola-se então a conversa e começam a falar sobre vegetarianismo. Se a pessoa não parar, se a pessoa não mostrar interesse, a indicação que eu dou, e essa é a indicação do movimento, ponto final, ninguém vai atrás de ninguém. Claro. Ninguém vai massacrar ninguém. A pessoa está na vida dela, deixa-se continuar na vida dela. As pessoas que param, muitas delas param para ver. Inclusive até crianças bastante novas, inclusive que estão acompanhadas pelos pais. Aconteceu uma situação de uma criança na feira de Natal no Parque Eduardo VII, em que a criança foi com a mãe ao pé do computador. Eu perguntei-lhe se ela sabia o que é que estava ali a acontecer, e enquanto que há pais que têm medo que os filhos vejam, era um miúdo, estamos a falar de um miúdo com 7 aninhos, 8 aninhos, ela responde para mim: eu sei o que é que está aqui a acontecer, mas o meu filho não sabe, portanto eu agradecia-lhe que você lhe dissesse. E eu agachei-me e comecei a falar com o miúdo e expliquei-lhe o que está aqui a acontecer são situações más que se passam, e expliquei tudo. Estão a matar aquele animal para se comer. Levei o miúdo à volta do círculo, o miúdo viu tudo, até ao final, acompanhado pela mãe, e ela no fim agradeceu-me, porque achou que ele devia de ver aquilo, e o miúdo não se chocou nada, ficou admirado, e no fim disse-me que achava que aquilo estava mal feito, aquilo era errado, e não devia de acontecer. Foi incrível, aquele momento foi incrível. Portanto, nós temos muitas pessoas a parar, até pessoas com filhos. E o Círculo do Silêncio é isso. Durante o Covid, eu sempre que conseguia um buraquinho, sempre que havia aquelas fases menos más, Melhores. ou Sim. melhores, eu tentava meter um Círculo do Silêncio. Peço desculpa. Eu tentava mandar um mail à Câmara Municipal de Lisboa para saber se conseguia, se podia fazer o círculo. Sim. Mandava a comunicação à polícia. Porque isso é uma manifestação organizada. É uma manifestação organizada, nós podemos fazer. É sempre, para quem não sabe, é sempre comunicado à Câmara de Lisboa e à Polícia de Segurança Pública. Certo. A Polícia de Segurança Pública está sempre presente, acompanha-nos sempre, não por causa de nós sermos perigosos, como há pessoas que podem pensar. Há movimentos que são movimentos muito agressos, que partem para a agressão, que ofendem. Nós não somos isso, nós somos um movimento pacífico. Certo. Nós estamos ali sossegadinhos. A polícia é para o caso de alguém se meter connosco e nos quiser agredir, nos quiser ofender, eles estão ali para nos defender a nós. Claro. Pronto, eu sempre que podia metia lá o Círculo do Silêncio pelo meio, depois houve uma altura que as coisas pioraram, parei outra vez. O mês passado voltou a acontecer, já houve um Círculo do Silêncio o mês passado, na Feira do Livro, quando aconteceu a Feira do Livro, fizemos à porta da Feira do Livro, como faço sempre. A Feira de Natal geralmente também faço sempre, que é aquela feira onde existe uma roda gigante, que também é ao pé do Parque Eduardo VII. Eu gosto imenso porque é quase tudo portugueses e é muito bom para falar com as pessoas, porque estamos muito mais dentro do contexto do que quando é com turistas, porque certo, muitas das pessoas são turistas franceses, turistas espanhóis, turistas alemães, corta ali um bocado o diálogo. Este mês ainda não fiz, confesso, por dificuldade minha de tempo profissional e por muitas coisas, lá está, porque eu tenho sempre mil e uma coisas, o meu trabalho também o ocupa bastante e por dificuldade, mas o círculo já voltou e esta semana vou pensar muito seriamente em criar já uma nova data para o próximo círculo, que já não será agora em outubro, mas que será em novembro, talvez em novembro, dezembro, e a ver se não falha mesmo, pelo menos um por mês eu quero fazer, como era ao início. Infelizmente o círculo havia em várias cidades portuguesas, começou a ser feito no Porto, em Braga. Tinha uma equipa cá, sim. Exatamente. Quem começou o círculo foi a Liliana, não fui eu. A Liliana na altura perguntou-me como eu estava ligado ao Mundo Verde e tinha muita gente que me seguia
podia ser muito bom para o círculo, e foi na altura, como eu pus o Mundo Verde a organizar o círculo, era eu e o Mundo Verde, isso fez com que muita gente tomasse conhecimento do círculo. Foi uma benefício para o círculo, começaram a aparecer muitas pessoas. Acontece que a Liliana e todos os outros organizadores, por motivos de vida pessoais, acabaram por não ter tanta disponibilidade, e houve uma altura que tiveram que tomar uma atitude, não conseguiam organizar, e então entregaram-me o círculo na totalidade a mim. Passei eu a ser o único organizador e possuidor do círculo aqui em Portugal, e pronto, isso sou eu e o Paulo que organiza o círculo comigo, embora que sou eu que dou mais a cara, ele está um pouco por trás, ele ajuda-me a gerir as redes sociais, e quem geralmente dá a cara sou eu, mas vou tentar fazer uma vez por mês. Quem nos ouve, se calhar não sabe que ter um grupo de Facebook, ter uma página, ter um blog, ter uma coisinha pequena, consome-nos muitas horas da semana mesmo. E tu não tens coisas pequenas, né? Tens coisas grandes ainda por cima. Portanto, é preciso ter muita paciência quando este senhor não responder a qualquer coisa. É muita. Eu demoro muito tempo, eu peço desculpa às pessoas em questão, às vezes é quase como um bocado ali, é o calhas, eu não sei às vezes o que é que me leva a abrir certas mensagens primeiro que outras. Eu tenho mensagens, eu recebo mensagens no Instagram, eu recebo mensagens no WhatsApp, eu recebo mensagens no Mundo Verde, no Instagram do Mundo Verde, eu tenho mensagens para abrir quase há uma semana, que eu não as consigo abrir. Pessoas que me perguntam coisas, pessoas que me pedem coisas, é um bocado difícil, porque, e foi aí também que o Paulo entrou um bocado para me ajudar na gestão das redes sociais, porque era posts para aceitar, era pessoas a mandarem-me, a questionarem porque é que o meu post ainda não foi aceito, e porque é que eu meti de manhã e à noite ainda não foi aceito, e porque é que aquele foi aceito, que eu meti dois e só foi um e o outro não foi, e isto e aquilo, e porque isto, e porque... E depois eram as pessoas a pedirem para entrar, e uma pessoa, eu adicionei o meu amigo ontem, mas o meu amigo diz que ainda não entrou e que não consegue entrar, é muita coisa. Pois é a página, querer atualizar a página, querer escrever os textos, e depois, como vocês veem, a minha página é os textos mais sentimentais, mais verdadeiros, mais tocantes, mas depois também tenho aquela vertente que gosto de brincar, né? Gosto de usar aquelas situações do dia a dia para fazer rir, gosto muito de ter aquilo atualizado, que me dá também algum trabalho, não é? E pronto. Eu tenho uma particular admiração pela Anitta. Pelas questões não tem havido tantas agora, mas pronto. Mas a Anitta foi de férias, é por causa do Covid, coitada. Ela não sabe usar máscaras, não tem jeito nenhum a andar de máscara. É uma porcalhona, como eu costumo dizer. É uma abusadora. É como eu, é uma abusadora. E pronto, mas vou tentar trazê-la mais vezes. Eu lembro-me dela me fazer muita companhia, porque quando aquilo aparecia... O interessante é que havia muita gente... É muito complicado gerir muitas pessoas ao mesmo tempo, porque as pessoas insurgem-se contra coisas banais completamente. É terrível. Mas pronto, houve uma vez uma rapariga que fez um post no perfil dela, muito chocada, primeiro porque eu usei a Anitta, e a Anitta representava uma criança. E então a brincadeira... Eu brinco muito com tudo. Como é óbvio, eu respeito acima de tudo, eu respeito a mulher como ela é, eu respeito a sexualidade das pessoas, eu respeito as partes íntimas das pessoas, eu respeito tudo, mas gosto de brincar com as coisas. Eu gosto muito de usar o termo a chamuça. Mas ele vai na chamuça, e a chamuça para aqui, e a chamuça para lá. E eu um dia fiz uma brincadeira com a chamuça e usei a Anitta. E então a miúda, a rapariga, ficou muito chocada. Primeiro, porque eu estava a usar a chamuça para me dirigir à sexualidade da mulher, a uma parte da mulher, e mais grave ainda, usava uma criança. Eu disse, mas eu não uso uma criança. É uma figura banda desenhada, e isto é comédia, é uma brincadeira. E ela fez um post gigante e ainda conseguiu ter ali 3 ou 4 pessoas que me atacaram,
e massacraram, e massacraram. Eu acabei por ter que bloquear a rapariga. Não, é incrível como é que as pessoas, em vez de perderem tempo com coisas positivas, fazerem coisas positivas, conseguem estar ali horas no Facebook só a deitar abaixo, a massacrarem-se por uma coisa que não tem maldade nenhuma, onde não existe maldade e onde é claramente visível que quando eu faço aquilo não é maldade nenhuma. Quem me É conhece um sabe que não momento é de humor. maldade. Quem me conhece, basta acompanhar um bocadinho de mim, que sabem que não é maldade, é a minha forma de estar. Os meus amigos já me conhecem. Ainda no outro dia, eu tenho 2 amigos meus, que é o Rafael e o Pedro, com quem eu vou jantar muitas vezes. Quase todos os meses vamos jantar, umas vezes assim, a sítios diferentes, vegetarianos. E eu às vezes saio-me com uma qualquer, assim, estapafúrdia, num sítio qualquer, uma brincadeira qualquer, onde eu vou buscar as partes sexuais das pessoas para brincar, e as pessoas ficam assim de sérias a olhar para mim, e ele diz-me: tu não te esqueças que a gente, eu conheço-te, eu já nem te ligo, mas as pessoas que não te conhecem vão ficar a olhar para ti muito chocadas. Eles já não me ligam, quem conhece já sabe que eu sou assim, mas há pessoas que ficam muito chocadas a olhar para mim. Mas é tudo brincadeira, depois habituam-se, como é óbvio. Sim, é um escândalo, mas a saga, eu acho que, assim, quem vê o primeiro, se calhar fica chocado, mas depois começa a É, perceber que aquilo é uma brincadeira, não é? E que ninguém é está uma ali a brincadeira. fazer. Como é Pronto, óbvio, como é óbvio. também temos que ventilar Assim, de vez em quando. Não pode ser tudo claro. coisas sérias. Olha, quero-te agradecer muito por teres ficado aqui à conversa comigo. Ok, obrigado. Não custou. Nós continuávamos aqui toda a noite, mas não pode ser, porque há Pois, crianças que se querem deitar, adultos que já vai, precisam de nem sei em quanto tempo vai já. Já temos 1h11. Ah, eu peço desculpa, a minha voz não está melhor hoje, não é? Está assim um bocado Mas rouca, ouve-se, mas acho que deu para perceber bem o que estou a dizer, não sei. se calhar a ti doeu-te mais do que a nós. A nós ouvimos É, tudo estou a esforçar. direitinho. Amanhã estou no trabalho, quero falar e não consigo dizer o nome das pessoas, mas pronto, não interessa. Faço por gestos, faço por gestos. Daquelas coisas. Olha, a sério, muito obrigada mesmo, porque eu sei que tu és um rapaz ocupado. E Obrigado, eu. a conversa foi boa. Espero que as coisas agora voltem todas ao normal e que a gente consiga ter mais círculos e que o grupo consiga ter gente bem disposta, que isto está tudo a precisar Sim, de sim, pessoas bem é o que é dispostas, mais preciso. gente a mandar vir, É o que é preciso, exatamente. que é para Eu acho ajudarmos que uns aos as outros. pessoas têm que brincar mais, as pessoas têm que saber brincar mais dentro dos problemas que existem, Uhum. porque existem problemas e há pessoas a passarem por graves problemas, como é óbvio, mas eu tento que as pessoas brinquem imenso, tento levar que as pessoas levem um bocadinho assim, tento puxá-las para cima, vamos lá, é um pouco também, a minha página também reflete um bocado isso, para as pessoas andarem mais animadas. E é Olha, isso. vou pôr aqui a frase de Marlene, que é: boas energias geram boas energias. Exatamente, É a que é isso contágio. mesmo. Se estivermos bem, os outros também ficam connosco. É Portanto, verdade, é é só isso que eu pensar gosto, é nessas isso que eu coisas gosto. assim. Olha, muitos Tá beijinhos, bom, está bem? Não desligues que a gente ainda obrigado. conversa um bocadinho a seguir. Ok, Está bem? ok. Até já. Meus caros, muito obrigada a todos por terem estado a ouvir. Foram muitos os que estiveram hoje connosco. Foi bom ver-vos desse lado a fazer comentários e a assistir aqui à conversa com o Cláudio. O Cláudio, de facto, é uma delícia. Ainda não tinha estado tanto tempo a conversar com ele, mas confirma-se as vossas frases do início de que ele era isto e aquilo e que era doce e assim, portanto, confirma-se. Para a semana voltamos outra vez com mais uma conversa aqui no Projeto Amar por Dois. Vamos conversar na quarta-feira, desta vez não é na terça, é na quarta-feira que voltamos com a live novamente às 9 da noite. Espero que vocês até lá se divirtam e tenham uma boa semana. Até lá, beijinhos.